Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, versículo 3, em sua viagem, quando aproximava-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Dá uma olhada nesse Senhor. Esse Senhor já está em S maiúsculo. Ele já sabia de onde vinha a direção. Aleluia. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. Aleluia. Amém? Diferença entre o cego de Siloé e Saulo. O cego de Siloé, ele estava com o olho aberto desde que ele nasceu e ele não conseguia ver nada. Paulo, ele já via, mas ele se tornou cego. Por quê? Porque ele estava seguindo a direção errada. E aí a gente vai para o segundo contexto da cegueira. O que foi que cegou Paulo? Religiosidade. O que foi que cegou Paulo? Falta de conhecimento. O que foi que cegou Paulo? A crença que não estava estabelecida. E Paulo não conseguia ver Jesus. Paulo, ele testemunhou, né, o apredejamento, e lá o discípulo, ele falava sobre Jesus, dizendo que ele foi aquele que veio, ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo escutava isso tudo. Ele estava lá presente. Naquele lugar, a glória de Deus estava ali, porque ele conseguiu ver. O discípulo conseguiu ver a glória de Deus. E viu Jesus junto a Deus. Paulo não estava entendendo nada. E às vezes nós, enquanto cristãos, nós não conseguimos entender nada. Porque os nossos olhos estão fechados pela religiosidade. Estão fechados pelo costume de ver as coisas ao nosso próprio olhar. E não pela luz do Espírito Santo na Bíblia. Porque Paulo via a Escritura. Paulo lia a Escritura. Paulo era mestre na leitura. Paulo ensinava. Paulo era um cara que ele era muito sábio relacionado à palavra. Mas ele não conseguia ver Jesus. E aí? O que é que nós devemos fazer? Eu entendo da palavra, eu consigo ministrar a palavra, mas eu não consigo ver Jesus. Existe uma confusão aí, né? E aí ele pede, vai lá, entre lá na cidade, que ele estava indo para Damasco, e ele chega em Damasco. Lá Jesus fala com Ananias e diz: olha, vai lá, tem Saulo está lá, você vai lá e vai orar por ele. A Bíblia diz que quando Ananias se apresentou a Paulo, tremendo de medo, porque Paulo era conhecido por matar cristãos, se ele saiu com cartas para poder prender cristãos, então todo mundo tinha medo dele. Ananias se apresenta a ele e ora por ele. A Bíblia diz que quando Paulo abriu os olhos, escamas caíram dos seus olhos. Escamas caíram dos seus olhos. Paulo estava com o olho aberto. E como é que poderia cair escamas do olho dele? Isso remete a uma questão espiritual. Lembra que o cego de nascença, ele não foi colocado nenhuma dívida enquanto os seus descendentes e o seu pecado? Já Paulo não.
Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele precisou ficar cego para poder entender que o que ele estava fazendo era errado. Nós, às vezes, queremos ver tudo, mas a nossa direção, a direção dentro da gente, ainda não está na direção de Cristo Jesus. E Jesus, infelizmente, nos ajuda a cair do cavalo. Para quando nós começarmos a palpar o chão, tentar encontrar a direção correta. E aí Deus faz o quê? Levanta um monte de gente para poder conduzir até chegar à realidade apresentada por Jesus. E aí eu pergunto a nós, como eu digo, nós temos um diálogo. O que é que você ainda não viu em Jesus? O que é que lhe falta em Jesus que você precisa ver? A Bíblia diz: crie, por isso falei. Não vi, por isso falei. Mas o que é que você está querendo ainda? O que é que a sua vista ainda está fechada para entender o quanto Jesus quer dar a direção para a sua vida? O que é que está faltando? Normalmente, quando a gente conversa, a gente diz o seguinte com uma pessoa. A gente está lá ministrando, né? Conversando, evangelizando. Aí ele faz, não, mas irmão, eu creio em Jesus. Ninguém está dizendo que você não crê em Jesus não, tá? Agora eu tenho certeza que Jesus quer algo a mais com você. Aí no decorrer da conversa, ele faz, mas eu creio. Eu digo, não é isso não estou dizendo que você não crê não. Eu vou para o que está me apresentando aqui. Romanos diz o quê? Se confessares com a boca e creres de todo o teu coração, serás salvo. Não é isso? Então existe um processo que não é simplesmente crer. Porque dentro da Bíblia vem apresentando que se Satanás recitou os versículos da Bíblia para Jesus, no momento da sua tentação, então ele entendia que isso daqui fazia efeito. Senão ele não teria falado. Não é verdade? Então, se ele falou, ele leu isso. Ele tinha visão para isso. Agora, a revelação disso daqui é só por meio da visão em Cristo Jesus. Se não estiver com a visão aberta para Cristo Jesus e receber a revelação do Espírito, essa revelação nunca vai chegar. E o que eu quero dizer com isso tudo é que os nossos olhos ainda podem estar tampados. Para poder eu ver literalmente o que Jesus programou para a minha vida. A visão, o sentido dos outros que Deus deixou. Se Deus deixou o sentido, eu digo e repito, os nossos sentidos não só foi para nós não. Ele foi para adorar o Senhor. Então os nossos olhos têm uma direção. E a direção precisa estar ligada a Cristo Jesus. Paulo não viu Jesus. Porque Jesus já tinha morrido. Mas Paulo escreveu. Depois desse encontro com Jesus, ele escreveu muito sobre ele. Ele teve essa direção a partir do momento que os olhos de Paulo se abriram, literalmente para Cristo Jesus, ele conseguiu entender quem era o caminho, quem era a verdade e quem era a vida. Talvez até hoje esse entendimento não tenha chegado ao nosso coração. Porque ser crente é difícil demais. Isso quem diz é religiosidade. Porque crente não pode isso. Isso quem diz é religiosidade. E a religiosidade vem impedindo o movimentar de Jesus na nossa vida. E qual é o milagre que Jesus quer para a gente nessa tarde? Abram os olhos. Comece a ver de maneira diferente. Não deixe que o que está programado na sua mente seja maior do que o Jesus. Ele é maior. Por isso que o pior cego é aquele que não quer ver. Paulo era o pior cego que existia.
E nós, às vezes, nos comportamos como Paulo. Deus mostrando o caminho para a gente. Ô, abençoado. Para não dizer outra coisa, né? Que Deus não diz outra coisa, né? Ô, braba. Vai por aqui. E aí a gente vai por outro lado. Segue isso daqui. Aí a gente vai para o outro lado. Não é verdade? É uma braba, minha gente. Pense num bichinho que dá perreio a Deus, é a gente. E quando Jesus se revela a gente tem como não olhar para o outro lado. Porque a mesma luz que resplandeceu à frente de Paulo, ela resplandece todos os dias a nossa visão. Nós é que não olhamos para essa luz. Eu lembro de uma das vezes que Deus mostrou um pouco dele. Alguns já sabem aqui. Eu estava no momento do meu DDD e eu vi a mão de Deus vindo para mim dizendo com a chave: ó, toma isso aqui, a chave de uma tenda. Eu estou falando do que Deus me mostrou enquanto visão. Meus olhos viram. Ah, eu não posso... Não, pastor, isso daí é besteira. Não consigo ver isso daí não. Consegue não? Consegue. Porque não é por tu não, abençoado. É por Jesus. Ele quer dar a direção correta para você. Então, nessa tarde, nós precisamos destampar os nossos olhos para podermos ver, literalmente, a glória de Deus. E termos uma direção correta, uma direção assertiva. Se não deu certo até agora, muda a direção. Crente abençoado. Muda a direção. Deus te chama para isso. Começa a ver. Você talvez tenha sido cego de nascença. Talvez você agora esteja cego pela religiosidade que foi implantada por um sistema religioso. Mas Deus quer mais para você. Ele quer que você veja além do que os seus olhos permitem ver. Porque o extraordinário de Deus não é para qualquer um, não. É só para quem é filho. É só para aquele que diz: Cristo está na minha frente e eu vou seguir. Aí eu vejo o quê? A fé em concreto. Jesus. Se eu olho para a cruz, eu vou ver a cruz vazia. E eu vejo Jesus ressuscitado. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso ter essa direção. A tarde de hoje é que os nossos olhos possam contemplar o sobrenatural de Deus. O que Ele planejou para mim e para você. Se você crer, você vai dizer amém. Se você crer, você vai começar já a dizer: Pai, eu quero ver o seu sobrenatural. Começa a dizer mesmo, sem medo de ser feliz. Alguns aqui já veem anjos. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Isso é o quê? É uma coisa natural? Não, é sobrenatural. Eu vi hoje só 2 vezes. E só foi assim, um raio de luz. E o outro disse: poxa, ó, tem um anjo ali. Ele está assim, assim, assim. Nossa, menino. O bicho conseguiu dizer até quantas penas tinha na asa do anjo. Outro diz: ó, eu vi tal coisa. Isso é uma visão sobrenatural. Como também Jesus vai trazer a direção para a sua vida de maneira sobrenatural. Porque nós vivemos num ambiente sobrenatural. Em Cristo Jesus. Aleluia. E eu pergunto para vocês. Vocês preferem cair do cavalo, esperar que Ananias chegue junto de vocês, para que a escama caia? Ou vocês preferem o cuspe na terra para ser colocado nos olhos? Das duas é uma. Não tem escolha. Ah, não queria desse jeito. Não, não tem. Qual seria? Essa cura que Jesus fez, como as demais e algumas outras que ele operou, foi um ato profético. Ato profético é o que a gente movimenta aqui e automaticamente é movido no reino dos céus. O cego de Siloé e Paulo estavam cegos
lá no reino dos céus. Jesus está te chamando para ver, crente. Jesus está te chamando para ver a glória dele. Jesus está te chamando para ver a direção que ele quer dar para a tua vida. Para saber, literalmente, que você é dele. Eu não gostaria que ninguém caísse do cavalo mais, porque eu caí do cavalo já. E é ruim cair do cavalo. É ruim se levantar tentando buscar um tato e ser conduzido por pessoas para uma direção que você nem sabia mais qual era. Porque Paulo, quando foi conduzido por seus servos, ele nem sabia o que era dia, o que era noite, se ele estava indo para frente, se ele estava indo para trás. Ele só foi sendo conduzido. Imagina se fosse um que estivesse só rodeando com ele. Ele dizia: Paulo, chegou. Não ia se cumprir nele o que Jesus disse. Jesus disse a Ananias: através dele, os não-judeus saberão quem eu sou. A partir do momento que abriu-se os olhos de Paulo, Paulo já sabia qual era a direção dele. O cego de Siloé, Jesus diz: através dele iremos ver a glória de Deus. Existe um propósito para mim e para a sua vida. E se Jesus quer abrir os seus olhos para hoje, é para a partir de você a glória dele resplandecer. Quer brilhar. Aleluia. Amém. Eu vou pedir para que a nossa pastora Liz venha cá, Liz, por favor. Vem cá. Aleluia. Aleluia. A nossa querida pastora Elis, ela vai passar. Tem muito aí? Ela vai passar. Se você quiser, você estende a mão. Tá bom? Ela vai passar um pouquinho de óleo na sua mão. Aleluia. Passar um pouquinho de óleo na sua mão. E você vai colocar a mão nos seus olhos. E nós iremos orar. Amém? Amém? Quem for aceitar o que a pastora Elise está fazendo, passando por aí, você estende a mão que ela vai passar o óleo na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Não coloca a mão agora no olho não, tá? Só deixa o óleo espingar na sua mão.